Para quem não sabe, o The Human Project assumiu o nome esse ano, né? Antes o nome continua sendo Instituto de Pesquisa em Tecnologia e Inovação, mas a sigla IPTI, todo mundo confundia com IPTU, e a gente não conseguia cobrar taxa. Foi até engraçado que outro dia erraram o THP com o TDH. Eu achei que tá mais alinhado. Já, pelo menos, tem a ver com a equipe. Meu caro, você pode botar a apresentação, por favor? De Saulo Barreto. Essa eu gostei. Não paga imposto, ainda tem a ver com a gente. Eu fiz alguns slides mais para provocar e poder guiar a minha apresentação. Bom, eu queria começar fazendo algumas provocações e coloquei o ISG logo de cara, porque eu tenho uma certa implicância com siglas, né? Toda vez que eu vejo SDG ou ODS, eu lembro do ODM. Veja, eu entendo a importância desses momentos, desses marcos, como estímulos para as empresas, a sociedade, os governos, eles avançarem algumas coisas. Mas, no fundo, tudo isso acaba virando um grande checklist. E você cumpre, até consegue botar isso nos seus relatórios e divulgar isso para a sociedade, mas você não faz nada transformador. Eu brinco sempre que a sigla ESG já é uma contradição em si mesma. Porque se fizéssemos o S corretamente, não precisava nem do E nem do G. E é justamente o S que ninguém sabe fazer direito. As empresas têm muita dificuldade, porque é difícil de medir, é difícil de comunicar. Por isso que a gente vai ter um painel à tarde sobre avaliação, impacto e comunicação. Então, o que a gente tem, um dos elementos mais importantes que a gente tem para impedir essa real transformação é que a gente tem uma pobreza, dentro digamos, dos elementos que eu considero que fazem parte da pobreza humana, tem a questão de que a gente só consegue enxergar o que está diante de nós. Então, as grandes mobilizações da sociedade, do setor privado, dos governos, vêm através daquilo que está nos atacando naquele momento. Então, hoje é a mudança climática. Eu até outro dia estava num debate lá em Abu Dhabi e falei, cadê a camada de ozônio? Será que já fechou? Ninguém mais lembra do buraco da camada de ozônio, né? Mas está lá ainda, não fechou totalmente, não. Então, a gente tem essa tendência natural de ir substituindo as prioridades das nossas decisões, das nossas estratégias, em função de momentos de moda. Veja, essas modas não estou falando aqui de maneira pejorativa, são crises mesmo. Então, a gente tem guerra, a gente tem fome, a gente tem catástrofes, a gente tem urso polar sendo extinto, mas isso são coisas que a gente enfrenta. E isso eu quero muito também, nessa minha fala, trazer para o pessoal. Por exemplo, eu tenho um problema de formar pedras no rim. Aliás, pela última cirurgia que eu fiz, se fosse diamantes, eu estava rico, porque eu nunca gastei tanto para tirar uma pedra. Se eu fosse numa joalheria, eu certamente pagaria mais barato para tirar uma pedra de lá do que a do meu rim. E aí o que acontece? Quando eu tenho crise renal, eu me taco para tomar água, eu bebo 3, 4 litros de água. Depois eu bebo meio litro. Ou seja, a gente não olha para o nosso... A gente nunca se olha internamente, a gente está sempre olhando para as consequências que estão na nossa frente. E esse é um grande problema que a gente quer debater aqui do setor privado, que é essa fixação simplória, digamos assim, reducionista, de sempre tentar atacar as consequências. Porque, obviamente, isso fica mais fácil de comunicar. Se a gente vai e investe no neném, aquele jovem que não tem emprego, não tem educação, mas não investe na primeira infância, na vinda para um mundo de novas gerações com melhores condições, a gente sempre vai ter neném. E não é a criança, o neném é o cara que não tem nem educação nem emprego. Outro problema grave da gente, que agora eu já não sei nem ler nem cá nem lá, eu vou ler para cá. Então, aí que está a dificuldade da gente atuar na raiz do problema. Porque, de novo, como você gosta de trabalhar nas consequências, você acha que na raiz é muito complicado. E a gente está sempre terceirizando isso. Veja, as pessoas esperam demais desse país, do governo. Todo mundo aqui é assistencialista. Seja nas crises financeiras, todo mundo recorre ao governo, e isso não é um privilégio brasileiro, né? Basta ver os Estados Unidos, na crise de 2008. Na hora H, todo mundo bate na porta do governo para pedir ajuda, mas passa boa parte da vida falando mal. A outra coisa é que, se você olhar bem, quem tem, de fato, o mandato e a capacidade de gerar inovação na transformação social é o setor privado. E o terceiro setor em parceria.
Mas, na verdade, não é isso. As pessoas não querem investir em inovação. Eu sempre lembro uma vez, quando eu fui pegar o primeiro projeto na Ambev, o diretor é um amigo meu, e eu fui lá e falei para ele, rapaz, eu vim aqui pedir para você exatamente o oposto que você quer dar. Você normalmente quer dar pouco dinheiro, atingir um monte de beneficiário e risco zero. Eu vou lhe pedir muito dinheiro, é pouquíssimo beneficiário e o risco é enorme, dá tudo errado. Agora, se der certo, eu vou te entregar um case. E acabou investindo, era tudo bem, era recurso incentivado e virou realmente um caso de sucesso. Mas essa é uma dificuldade muito grande das pessoas. Outro problema que eu enxergo muito forte nas empresas é a ideia de que a pobreza tem um umbigo. Muitas empresas têm essa obsessão, e eu entendo parcialmente, de querer investir sempre nas suas áreas de atuação. Veja, pobreza não tem endereço. Uma criança passando dificuldade no meio do Afeganistão, essa criança me afeta. Em algum momento ela pode me encontrar em qualquer lugar do mundo e ela provocar ali um atentado ou qualquer coisa parecida porque ela não teve a oportunidade adequada. Então, não existe ser humano no planeta que não possa influenciar diretamente o seu bem-estar e a sua vida. Pobreza não tem umbigo. Essa tendência de querer fazer tudo em torno de onde você está, e normalmente você acaba fazendo mal feito, porque também é para cumprir checklist, e isso precisa acabar, se a gente quiser preservar a raça humana. E aí vem, talvez, a dimensão que eu considero de maior fortalecimento da pobreza humana, que é o tempo. Eu estava recentemente em Abu Dhabi, num evento que chamava A Matter of Time, era um evento de cultura, e meu começo de fala foi dizer para as pessoas que estavam lá, dizendo, olha, um dos problemas que a gente tem, e acho que isso também aplica a todos nós, inclusive eu, é que a gente realmente acha que a nossa passagem pelo planeta Terra, durante a nossa vida, é o momento mais importante da história do universo. Simplesmente porque a gente está aqui. A gente se esquece da nossa insignificância. E baseada nesse esquecimento, nesse menosprezo do que nós de fato significamos, a gente deixa de fazer e muitas vezes apenas passa. E usufrui do que o planeta Terra tem a nos oferecer e essa experiência divina de você ter uma vida da pior maneira possível. Então, eu tenho uma tia que uma vez me escreveu uma carta dizendo, falando um pouco da minha família, né? Diz assim, pena que a maior parte dos nossos parentes morrem antes de nascer. Porque a pessoa passou a vida inteira e não fez nada. Não existe como... Você só pode ser humano quando você é mais humano. E ser humano significa você olhar para todo o contexto, para as pessoas à sua volta. Eu sempre digo que você ser um bom ser humano, o primeiro ponto de partida é você ser muito egoísta. Mas um egoísmo altruísta. Porque tudo que eu faço, eu me alimento. Eu alimento o meu espírito, eu alimento minha vontade de ser mais humano. Mas através do impacto que eu causo nas pessoas. E, naturalmente, todo o retorno vem. O retorno financeiro, mas principalmente o retorno de bem-estar, de estar nesse mundo. Porque está difícil ficar nesse mundo. E está ficando cada vez pior. Bom, vamos sair da parte preta e vamos começar a pensar na utopia pragmática. Então, eu trouxe aqui 2 elementos da minha trajetória que eu acho que são importantes para dar esse ponto de partida nessa jornada que a gente está começando hoje, de construir uma utopia pragmática. E os 2 pontos que eu queria chamar a atenção, um eu tirei do livro do Edgar Morin, que ele fala, que é o que está acontecendo hoje, que a gente precisa fazer pequenos desvios frutíferos. O mundo está sempre andando na direção errada. E parece que a tua contribuição ela não tem nenhuma importância, porque é tudo muito gigante. E quando você para olhar de fato as coisas, eu acho que tem um filme recentemente, chamado Cafarnaum. Não sei se algum de vocês já viu. É um filme que passa numa favela de Beirute. Eu terminei o filme e falei, não tem mais jeito. Vou cometer suicídio amanhã, porque não vale mais a pena viver. O mundo não tem jeito. Mas aí você volta no dia seguinte e você começa a trabalhar de novo. Por quê? Porque esse é o principal significado da vida. É você transformar, você deixar o teu legado, é você tentar deixar o mundo melhor do que você recebeu. Mas você acha que você é muito insignificante, e de fato você é mesmo. Mas se você faz, você deixa de ser. Porque você coloca a tua contribuição. Então o desvio frutífero é você fazer pequenas mudanças que depois se tornam norma e lá na frente as pessoas já vão ter incorporado isso. Você não conseguirá fazer isso em uma grande escala inicialmente, mas isso pode começar. É a famosa, a borboleta bateu as asas no Japão e provocou um tsunami aqui no Brasil. É isso, você tem um poder imenso de fazer essas transformações. E a outra coisa, eu tive o privilégio de trabalhar com o Gilberto Gil, e quando ele tomou posse como ministro da Cultura, ele falou que o Brasil precisava fazer um doinho antropológico. Bem, eu trabalhei 3 anos com o Gilberto Gil, eu já não era muito bom da cabeça, piorei muito nesse período,
porque foi extremamente intuitivo, e eu acho esse conceito do Douyin antropológico fenomenal. Ele dizia que o Douyin antropológico era você ir naquelas pequenas comunidades e massagear, porque a energia vital de um corpo, e a gente está falando aqui de um corpo humano, que habita todo o planeta, está localizado hoje nas pequenas comunidades. Porque você não vai conseguir fazer grandes mudanças a partir de cidades como São Paulo, Paris, Londres, Nova York. Essas estão todas ferradas. A esperança da humanidade reside nas pequenas comunidades. E aí eu vou falar de comunidade, os desvios frutíferos que a gente falou ali, o Douyin antropológico, ele só pode ser executado em pequenas comunidades. E aí eu não quero limitar a comunidade apenas com a região territorial. Nas suas empresas, nos seus negócios, nas suas operações, a comunidade pode representar diversas outras coisas. Mas é preciso ter esse conceito de comunidade bem definido no que você quer fazer, para você ser capaz de provocar essa mudança. No meu currículo eu coloco muito forte que eu sou uma pessoa elitista. Eu boto para provocar mesmo, porque as pessoas usam a palavra elite de uma maneira equivocada no Brasil. Mas nós trabalhamos sempre com a elite, seja a elite que tem dinheiro e quer ajudar e consegue compreender o papel dela, seja a elite da comunidade com a qual a gente quer trabalhar, porque são eles que têm que fazer a transformação. Se a gente quer gerar um desvio frutífero, seja ele qual for, a gente precisa contar com essa elite local, que pode ser na sua empresa, pode ser no seu bairro, pode ser na sua cidade, mas são essas pessoas que são capazes de plugar num contexto de esperança e também de motivação para depois construir esse desvio que, quando virar padrão, ninguém mais lembra de como era antes. E aí eu trago um tema que é uma desgraça no setor privado, a escala. Olha, uma vez eu tive uma reunião com a diretora de uma multinacional na Colômbia, uma reunião online, felizmente, né? E aí a reunião estava indo mal, e aí ela fez a pergunta que é uma das que eu mais odeio. Ela falou assim, mas esse projeto de vocês, qual é o custo por cabeça? Aí eu falei, escuta, por causa de uma pergunta como essa, eu acabei de comprar uma guilhotina para cortar a cabeça de quem faz pergunta como essa. Obviamente a reunião já estava indo mal mesmo, aí já acabou por ali mesmo. Mas veja, escala não é ponto de partida. Fazer escala é fácil. Você atingir 2.000 beneficiários é fácil. Mas isso não é transformação, é intervenção. Porque transformação, de fato, só acontece quando a comunidade é protagonista da solução. Se a comunidade não é a principal protagonista, de novo, vamos colocar a visão de comunidade mais ampla do que apenas uma questão geográfica ou territorial. Mas se as pessoas que você quer mobilizar não são os protagonistas, é uma intervenção que você está conduzindo, e isso tem prazo de validade, que vai depender da tua injeção financeira, até aquilo acabar, ou da tua capacidade de mobilizar as pessoas, que também vai acabar uma hora. E aí eu digo sempre o seguinte, se você não sabe o que fazer, não faça nada. Porque é um problema você chegar num lugar, você está mexendo com pessoas. Lembra que o título desse painel é Cadê o P do ISG, que são pessoas. A gente tem que focar em pessoas, não no restante. O restante tudo é consequência. Então, se você não sabe o que fazer, não faça nada. Porque a comunidade tem uma dinâmica. Tem vários setores da economia que me deixam transtornado. Mineração, petróleo e gás. Eu até adoro eles, porque eles são exatamente o nosso tipo de parceiro. Porque eles vão normalmente para pequenas comunidades, bem isoladas. Se alguém achar petróleo no Vale do Anhangabaú, vai achar e não vai contar para ninguém, porque não vai poder extrair. Mas ele acha num fim de mundo, numa pequena cidade, numa pequena comunidade, que tem a sua dinâmica. Pode ser financeiramente muito pobre, mas tem a sua dinâmica própria. Aí chega logo 3, 4 mil funcionários de fora, paga-se royalty para o setor público para fazer de conta que está gastando alguma coisa, e depois de 30 anos, quantos e quantos casos a gente já viu no Brasil e no mundo, em pequenas comunidades na África, América Latina, quantas e quantas pequenas comunidades tiveram a oportunidade de receber, de doar o seu patrimônio mineral, seja ele qual for, para um explorador externo, que deveria ter um mínimo de ética e compromisso de deixar um legado social. E, na verdade, do ponto de vista ambiental e de governança, hoje ele está mais preocupado, mas no social ele acaba deixando um grande dano social, muitas vezes irreversível. Aquele lugar que tinha a sua pobreza harmonizada, depois vira um grande problema, porque você cria uma artificialidade baseada apenas no seu desejo de trazer retorno para os seus investidores. Isso precisa mudar. E dá para mudar de forma barata e bonita. Basta tirar a pobreza da cabeça de quem está tomando conta dessas empresas, né? Que é o nosso trabalho aqui. E eu vou falar sobre escala, porque escala é consequência. Eu vou mostrar 2 exemplos para mostrar um pouco de escala. Primeiro, o Synapse. O Synapse é um projeto que eu acho muito legal, é uma tecnologia social que a gente construiu de alfabetização.
E nós gastamos literalmente 6 anos com apenas 4 professoras, porque as demais não quiseram participar. Veja, na história dessas mulheres de pequenos municípios, já passaram mais de 15 organizações, 15 formações, cada uma trazendo uma solução milagrosa. Ninguém se compromete com elas. E aí, toda vez que muda o governo, muda tudo. Então, a maior parte não quis participar porque não acreditava naquilo, mas 4 aceitaram. E nós passamos 6 anos com apenas 4. Deu um trabalho para conseguir levantar recursos para você financiar erro durante 6 anos. Mas foi o setor privado que financiou, não foi o setor público. Depois de 6 anos, a gente começa a dar escala. Elas viraram multiplicadoras. Lembra de você colocar a comunidade como protagonista? Elas construíram a solução. Primeiro deu um trabalho da peste, porque a gente trabalhou com o pessoal da Unicamp e da neurociência. E aí eu fiz doutorado, posso falar mal, aí desculpem os acadêmicos aqui, mas quem faz doutorado desenvolve uma arrogância não intencional de achar que é muito bom. Do outro lado, uma professora de uma escola muito pobre, que tem um conhecimento que ninguém no mundo tem, acha que por ela ser de uma escola muito pobre, o que ela sabe não tem valor. E o cara da Unicamp ainda corrobora isso mesmo, que ele não dá atenção para ela. Então, o nosso trabalho como THP é apenas mediar os conhecimentos para equilibrar e colocá-las no protagonismo da solução. Aí elas viraram multiplicadoras. E agora, inclusive estão chegando hoje em São Paulo, elas hoje estão indo para 2.500 professoras, 58 cidades, 8 estados brasileiros. E acabaram de lançar no ano passado a Rede Sinapse, que é uma ONG autônoma, que é uma iniciativa empreendedora. Vocês brasileiros, eu acho que vocês nunca viram na história de vocês, funcionário público de educação, fazendo movimento empreendedor para eles dizerem, não, deixa comigo que eu resolvo. Eu acho que é a única ONG que eu conheço no Brasil que nasceu de funcionários públicos da ponta, que são professores de escola pública, construída para melhorar a educação pública, eles sendo autônomos e dizendo, a gente sabe fazer bem feito e a gente vai fazer. Então, esse é um caso. Veja, eu só consegui para 2.500 professores, e na verdade já passaram mais de 5.000, porque nesse país, infelizmente, a maior parte dos professores é contratado, não é efetivo, porque a gente passou 6 anos com apenas 4. Você precisava construir esse desvio frutífero, em que elas, aquele pequeno grupinho, que parecia nada diante de própria Santa Luzia, que são 250 professoras, aquele pequeno grupinho passa a acreditar, passa a sonhar e passa a influenciar. Então, a reaplicação, que não é replicação, que cada lugar requer o seu próprio contexto, ela carrega no seu DNA um elemento muito forte de inspiração, que é fundamental para a gente ter esperança. Mas vamos falar de setor privado, porque aqui tudo bem, é setor público, é educação. A gente criou o Clock. Clock é nossa tecnologia social de informação e programação. Todo mundo sabe a enorme demanda que a gente tem no país de pessoas qualificadas para o setor de TI. Mas todo mundo pensa logo em uso de tecnologias digitais para formar pessoas. Nas comunidades rurais isso não funciona. Primeiro que a pessoa não tem nem acesso direito a um computador ou a uma internet. E segundo, ela não tem a natureza humana capaz de ser um empreendedor da própria vida. Então, você precisa do contato físico, pessoal, para criar esse processo de inspiração. Lá também a gente plantou um desvio frutífero com apenas 20 adolescentes, dos quais, no final, ficaram apenas 4. Mas esses 4 viraram professores de programação nas suas escolas. Depois lançaram a City Square, Centro Integrado de Tecnologia da Informação do Itaim, que é a startup deles, que hoje ensina programação não só em Sergipe, mas em outros estados. De novo, a gente só consegue chegar nesse número de quase 2.000 pessoas beneficiadas nos últimos anos, porque a gente passou 2 anos com apenas, não foi nem, começaram 20, mas terminaram 4 no final. Então veja, você consegue fazer escala. Tudo que a gente faz olha para a escala e olha para negócios. Nós estamos agora abrindo uma operação na Europa, na Alemanha, para coordenar a escala do The Human Project, que daqui, está no nosso currículo já, em 2050, nós vamos estar em 200 comunidades no mundo, especialmente América Latina, África e Ásia. E em 2055 a gente vai ganhar um prêmio Nobel, de uma categoria que não foi criada ainda. Chama Coisas Muito Foda, mas a Academia Sueca não criou essa categoria ainda. Bom, um ponto que eu acho que a gente precisa trazer para esse debate, e eu gostaria muito depois de ouvir a plateia, é o seguinte. A gente precisa ter olhar sistêmico, evolutivo e incremental. Quando você faz um desvio frutífero, quando você faz um domínio antropológico, você apenas está dando um pequeno toque, numa pequena movimentação. Mas aquela movimentação, ela precisa ter um processo evolutivo, porque você nunca pode parar. Outro dia eu dei uma entrevista para um repórter,
E foi muito legal, porque ele falou no final, falou assim, cara, você sabia que o seu projeto nunca vai dar certo? Eu falei, sei, e essa é a beleza dele. Porque o dar certo é um processo contínuo, não é o fim. Porque a sociedade vai mudar. Então, se eu tentar achar que o que eu estou fazendo hoje vai ser bom daqui a 10 anos, eu sou burro. Então, é um processo que nunca acaba, mas isso é a beleza do negócio. Claro que a gente tem que traduzir isso para o setor privado, senão ninguém apoia a gente. Mas ele é incremental, ele é sistêmico, ele é de longo prazo. Mas o longo prazo, como eu falei no começo, nada mais é do que um monte de pequenos curtos prazos. Só que a gente precisa ter essa concatenação. Então, um problema que eu vejo muito forte no setor privado é o apoio a projetos, isoladamente, sem esse olhar de longo prazo e de transformação. De novo, é possível fazer grandes transformações na comunidade, mas não pode ser uma coisa para colocar num relatório do final de ano apenas. A gente tem que aprender que essas pessoas aprendam a contar histórias. Elas contem o legado, qual é a condição que eu vou ajudar a fazer para que aquela comunidade que eu afeto direto ou indiretamente, ela vai estar daqui a 10, 20 anos. Todas as empresas colocam a sua visão. Então, o convite para todos vocês aqui nesse debate hoje é que ajudem a gente a construir uma narrativa em que isso possa, primeiro, passar por uns processos de tomada de decisão, ou seja, que as pessoas que tomam decisão sobre investimento social privado possam tomar melhores decisões, mas que, passo a passo, a gente também começa a trazer essa utopia pragmática para o planejamento estratégico das empresas, senão a gente não muda nunca. E aí, eu mostro hoje como é que está o The Human Project. O The Human Project hoje tem 20 tecnologias sociais no nosso solo. Todas elas atuando de forma sistêmica, uma dialoga com a outra. Quem já foi em Santa Luzia sabe que uma das coisas mais importantes que as pessoas ouvem da comunidade quando eles contam para os visitantes é a transversalidade. Todo mundo está dialogando com todo mundo. E acima são as startups. Ali são negócios sociais que nasceram em Santa Luzia, boa parte deles já operando comercialmente. E são eles que conectam Santa Luzia com o resto do mundo. Mas veja como é importante ser evolutivo. Está vendo esse monte de empresa? A gente falou caceta. Desculpa, é termo técnico, tá, pessoal? Diabos. A gente chegou num ponto em que como é que vai ficar? Porque a gente não tem capacidade de ajudar esses negócios a prosperarem. A gente está criando esperança para esses adolescentes e jovens que estão abrindo seus próprios negócios, mas sem nenhuma capacidade de articulação de buscar clientes fora, porque eles nasceram em Santa Luzia. A própria família deles, a comunidade deles é quase que um obstáculo inicial. Mas se você tem compromisso com quem você assumiu, você tem que ir até o fim. Cabe a você ser inteligente e evoluir. E aí a gente lançou esse ano o Caneta. O Caneta é um arranjo totalmente inovador, é uma holding sem fim lucrativo, que é dona de uma Caneta Participações com fim lucrativo, e debaixo dela ficam as empresas que nascem em Santa Luzia, para elas terem todo o apoio burocrático, administrativo, consultivo, acesso a recursos. É como se fosse uma incubadora, aceleradora e fundo de investimento de impacto. É uma coisa que a gente está testando agora. Mas veja, eu não podia deixar de fazer isso. Como DHP, a gente não podia deixar de fazer isso. Porque senão, a gente não dá a oportunidade. E aí eu vou puxar a palavra da oportunidade para provocar vocês. Oportunidade não pode ser na perspectiva de quem dá. Oportunidade tem que ser na perspectiva de quem recebe. Porque é muito fácil para você da empresa tal dizer, pô, eu fiz um projeto ali, dei aquela oportunidade, e daqui a 2, 3 anos aquilo não funcionou. E você dizer, tá vendo, o pessoal é burro, ou o pessoal é preguiçoso, tá vendo, não adianta nem gastar esse dinheiro. Não, é porque você foi burro, e você foi preguiçoso, e você não teve compromisso. Você tem que entender a oportunidade na perspectiva de quem vai receber. E se aquilo precisa de 3, 4, 5 anos, você tem que ter essa decisão humana, não é técnica. É humana de dizer, não, eu vou ficar ali até o final. Senão, não faça nada. Porque você mata a esperança. Quando a pessoa perde essa esperança de que é possível transformar, ela não volta para a estaca zero. Ela volta para a estaca -1, -2, porque ela consolida aquela visão de que ela não nasceu para isso, que ela não pertence a esse mundo. E a própria família dela, a comunidade, também é contaminada. Você causa um dano que você não faz ideia. Então, por favor, não faça nada, ou faça uma coisa direito. E já estou quase acabando. O título é isso. Eu puxei esse título porque salvem as baleias. Desculpa, gente, se a gente não salvar os seres humanos, a gente não vai salvar nenhum ser do planeta. O principal ser em risco de extinção é a raça humana. E é engraçado porque a gente se esquece disso. Todas as empresas que existem no mercado são empresas que têm o ser humano como principal cliente. Até a maldita empresa de pet, né? Que eu digo que chama a petologia, a patologia dos pets. No fundo, a gente quer aquele bichinho para dar carinho para a gente.
E a gente alimenta, às vezes, mais do que uma criança, do que um filho. Mas, veja, qualquer negócio que você faz no mundo, você está olhando para o teu cliente. E aí eu faço um paralelo de última hora, pensando o seguinte, cara, da mesma maneira que a gente se olha como usuários do planeta, a gente acha que a gente não pertence à natureza, a gente é um usuário, a gente pode fazer o que quer com ela, extrai da maneira que quer. Isso percorre todos nós, direto ou indiretamente. Da mesma maneira que a gente faz isso, as empresas também olham para os seus clientes como usuários dela. Muitas vezes ele já é o produto final mesmo. A gente precisa mudar isso. A gente precisa ter empresas que olhem o ser humano como parte da sua estratégia de negócios. Não é possível ir mais longe nesse planeta, que já está chegando no seu nível de esgotamento, não só o planeta, como as pessoas também, se a gente não começar a considerar os seres humanos como parte do negócio. Não como cliente, como o cara que vai consumir ou que vai trabalhar na minha empresa. E eu estou falando isso internamente e externamente. Quando a gente mudar esse paradigma, que é o objetivo do Utopia Pragmática, que eu espero que a gente consiga chegar lá, a gente vai, de fato, começar a ter um desvio frutífero numa escala muito maior. E quem sabe, juntos, a gente pode suspender esse processo de extinção da raça humana. Como diz o Krenak, o futuro é ancestral, e ele tem um outro livro que diz algumas ideias para adiar o fim do mundo. A gente precisa adiar o fim do mundo, porque nós estamos realmente indo para um caminho muito ruim. Obrigado.